Olá, hoje estamos aqui com a especialista Mayla Muralha Balduino. Ela é médica pela Universidade de Cuiabá, pediatra pela Santa Casa de São Paulo e docente da UFR. Doutora Mayla, nós sabemos que a infecção hoje ela acomete pessoas de todas as idades. Como que a infecção se comporta em crianças? Bom, oi para todo mundo. A infecção em crianças, eu tenho aqui estudos clínicos, tá? Porque a gente ainda não tem dados palpáveis no Brasil, porque o diagnóstico é relativamente recente da infecção. Teve um estudo que eu li ontem do New England, que eles, de 72 mil casos que tiveram em Wuhan, na China, né, que foi o centro da pandemia, foram testadas 1.391 crianças, dessas 12,3% foram confirmadas. O que a gente tem de dados clínicos desse estudo? Como é que as crianças se comportaram? Cerca de 27 crianças, o que dá mais ou menos 15%, são assintomáticos, ou seja, não tem sintoma nenhum. Outras crianças podem ter sintomas de vias aéreas superiores. O que seria isso? Coriza, uma leve faringite, uma dorzinha de garganta, tá? E dessas crianças, quase 65% tiveram pneumonia, 111, sendo que a maioria das crianças que tem pneumonia, o principal sintoma é a tosse seca. Febre, apenas 40% das crianças tiveram febre, e dessas, poucas tiveram febre alta, tá? Esse que a gente tem de dados clínicos, então é assim que a gente acredita que se comporte em criança. Cerca de 15% das crianças também podem ter diarreia e vômitos. Doutora, dentre as crianças, existem grupos especiais que exigem medidas específicas? Então, o que a gente tem de estudo até agora? A gente procura proteger as crianças que estão mais suscetíveis. O que seriam essas crianças? Portadoras de doenças crônicas, fibrose cística, doenças reumatológicas, lúpus, soropositivos, imunossuprimidos, com algum tipo de imunodeficiência congênita e os recém-nascidos. Existem vários grupos de risco dentro da faixa etária pediátrica, mas assim, no geral, são esses que a gente precisa de ter uma proteção mais adequada. Doutora, e como que os pais podem auxiliar para prevenir a infecção nessa faixa etária, na faixa etária infantil? Então, os pais podem auxiliar no sentido da orientação, isso direcionado para a faixa etária da criança, dependendo do nível de entendimento que essa criança tenha, através de livros, desenhos, aplicativos que ensinam, e o próprio ato de ensinar a lavar as mãos com água e sabão, o ato de ensinar a não tocar os olhos, a boca, e ensinar a criança do isolamento social, explicar de uma maneira bem didática o porquê que elas não podem ficar próximos dos avós, apesar das saudades, tentar minimizar essa saudade através de ligações por videochamadas. Então é isso que os pais podem ajudar nesse sentido, tentar limitar ao máximo o número de pessoas que circulam no ambiente da casa e que as crianças fiquem mais em casa mesmo. É nesse sentido que os pais podem auxiliar na prevenção da Covid-19. Doutora, e tem algum dado hoje que relaciona a possibilidade de transmissão intraútero ou intraparto? Os nossos dados, infelizmente, até agora são poucos. Por quê? Porque é uma infecção relativamente recente. Ontem, pesquisando a respeito, eu vi dados do Wuhan Children's Hospital, que eles relacionaram 33 mães com coronavírus, e eles fizeram um relato de casos de 4 RNs, né, dessas 33 mães que tiveram a infecção pelo coronavírus. Então, existem vários estudos conflitantes ainda na pediatria, porque é a passagem de anticorpos da mãe para o feto, e o bebê normalmente não nasce com sintomas. O que a gente tem que prevenir é a transmissão pós-parto, porque a gente pode fazer aquelas medidas protetivas para o RN. Nesse estudo de Wuhan, que a gente tem esses 3 casos, a gente teve evolução favorável dos 3 bebês. Desses 3 bebês, um somente era pré-termo, que é quando nasce antes da data prevista. Desses 3 bebês, quais eram os sintomas desses recém-nascidos? Letargia, febre, e todos tiveram pneumonia.
A pneumonia descrita tanto na tomografia quanto no raio-x. A febre de pouca duração e todos esses RNs até o 6º dia, eles tinham negativação do PCR. Então foram evoluções favoráveis, tá? Dados no Brasil a gente não tem, porque a infecção ainda é recente no nosso país. Existem cuidados especiais que o pediatra deve tomar na sala de parto para evitar a infecção pelo Covid-19? Os cuidados que podem ser feitos dentro do hospital, caso a mãe seja suspeita, isso é uma nota da Sociedade Brasileira de Pediatria, ela é disponível online. Mães suspeitas com sintomas respiratórios ou confirmado, toda a equipe deve estar paramentada com capote, luva estéril e máscara N95 e gorro e óculos de proteção. Então toda a equipe tem que ter essa proteção para poder pegar o bebê, tanto caso seja um parto de cesariana ou um parto normal. Após o nascimento, deve ser estimulado que o bebê fique sim próximo à mãe, porém a amamentação deve ser feita com o uso de máscara N95, deve ser estimulada a lavagem da mão dessa mãe várias vezes ao dia com água e sabão com a técnica adequada. Por enquanto são essas medidas que são feitas para proteção desse RN, e essa mãe ela deve ficar num quarto sozinho, com isolamento respiratório, sem receber nenhum tipo de visita. Na questão do alojamento conjunto, o que é o alojamento conjunto? É a mãe junto com a RN. Em alguns hospitais da cidade e do Brasil já estão sendo adotadas as medidas da restrição, até mesmo proibição de visitas. No caso da mãe que fez um parto cesariana, que está com dor, ou menor de idade, ou que precisa de algum cuidado específico, é permitido apenas um acompanhante e está sendo proibida a troca de acompanhantes. Lembrando que tem que haver sempre o bom senso desse acompanhante não estar com nenhum sintoma respiratório. Outra medida que está sendo tomada, os leitos, no caso de alojamento conjunto, em que haja mais de uma mãe no mesmo quarto, na impossibilidade de haver um quarto para cada mãe, a gente tem que tomar distâncias de ter no mínimo 2 metros entre um leito e o outro, e a gente tem que orientar as mães que elas não conversem entre si, que não tenham contato. O quarto tem que ser mantido aberto, ventilado e arejado. São essas medidas que a gente pode fazer para a prevenção dessa transmissão no ambiente de alojamento conjunto. Doutora, e o cenário atual da pandemia afeta de alguma forma o calendário vacinal? Há alguma recomendação especial em relação a isso? Afeta na maneira assim, se os pais não levarem essas crianças para vacinar, elas precisam continuar sendo imunizadas. A gente sabe que a infecção pelo coronavírus, a Covid-19, ela é uma infecção ainda desconhecida, a gente sabe da alta transmissibilidade, mas é importante que a gente não se esqueça que existem outras doenças que acontecem em paralelo. Então, não deveria afetar o calendário vacinal. As crianças têm que ser imunizadas devidamente nos dias, que os pais levem um pai de preferência que não esteja no grupo de risco, né? Algum familiar, leve essa criança ao posto de saúde, que sejam feitas todas as vacinas em dia, porque a gente lembra que tem infecções que, embora não sejam tão transmissíveis, que têm alta letalidade e que estão voltando ao nosso país. Um exemplo disso é o sarampo. Então a gente tem que imunizar essas crianças devidamente, sim. Não há nenhuma contraindicação de vacina para o grupo de faixa etária pediátrico. É lógico, se a criança tiver com sintomas respiratórios, com tosse, com febre, com coriza, a gente recomenda que fique em casa. Agora, a criança está bem, vai para o postinho, faz a vacina normalmente. Marla, e a partir de qual momento os pais devem levar a criança à unidade de saúde quando ela tiver com uma síndrome gripal? Então, os dados ainda também são conflitantes nesse sentido. O que a gente está orientando? Para não haver uma sobrecarga do nosso sistema de saúde, que seja levado apenas as crianças que estejam com um estado geral mais abatido. Como é que os pais vão perceber isso? A criança não está se alimentando, a criança está com febre muito alta, a criança está muito cansadinha, respiração ofegante, eles percebem ao olhar que faz os movimentos do tórax, a criança está com vômito que não melhora de jeito nenhum, está desidratando, com alguns sinais de desidratação, o olho fundo,
a lágrima ausente, saliva espessa. Então, toda criança que tiver algum sintoma de gravidade, os pais devem levar ao posto de saúde, ao hospital. Lembrando que o SUS disponibilizou um aplicativo que tem, né, que pode ser baixado para os celulares, em que esses pais podem colocar esses dados e procurar qual que é a unidade de saúde mais próxima, que eles possam inclusive ligar para essa unidade de saúde para saber como é que está a movimentação lá, se possível, e é muito importante que isso seja realizado. Coloque a máscara nessa criança e já chegue na unidade de saúde, já informe imediatamente que ela está com sintomas respiratórios. Por quê? Porque na unidade de saúde a gente tem outras crianças com outras patologias. A gente tem às vezes uma criança que está com uma diarreia, a gente tem uma criança que está com dengue, e aí a gente coloca essas crianças no mesmo meio, então a gente pode haver a disseminação do vírus dentro dessa unidade de saúde. Então é por isso que é muito importante que os pais sejam nossos parceiros nesse momento e evitem ir ao pronto-socorro e à unidade básica de saúde se não houver realmente necessidade. Caso contrário, sintomas leves, trate em casa com um antitérmico, que seria no caso de pirona ou paracetamol, limpeza nasal, isolamento dentro de casa, manter o ambiente bem ventilado e um reforço da alimentação dessas crianças. Marla, e diante de quadros suspeitos, existem alguns medicamentos que podem ou não podem ser usados nesses casos? Então, ainda também, infelizmente, a gente ainda tem poucos estudos, né? Por ser uma doença nova, a gente vai voltar a bater nessa mesma tecla. Porém, o que a gente pode usar? Vamos lá, dipirona pode ser usado, paracetamol pode ser usado dentro da posologia da faixa etária pediátrica, certo? A 1 gota por quilo ou de acordo com a bula do medicamento. Ibuprofeno é a grande dúvida. No início houve uma recomendação da Organização Mundial de Saúde que ele deveria ser proibido. Agora ainda está em estudo. Como a gente não tem certeza, a gente orienta que a mãe não faça uso até que a gente tenha com clareza quais os mecanismos em que o ibuprofeno pode piorar essa replicação do vírus. Outros medicamentos, sob orientação médica. Tá? O que a gente orienta é só o antipérmico, a inalação com soro, a limpeza nasal com soluções para limpeza do nariz da criança. Tá? Isso tudo pode ser feito em casa, sem contraindicações. Caso contrário, o ideal é que a mãe procure o seu pediatra de confiança ou procure orientação numa unidade básica de saúde para saber que medicação que essa criança pode fazer uso. Outro medicamento que é importante, que a gente fala a respeito, é a aspirina. Quais outros nomes da aspirina? O AS ou ácido acetil salicílico. É a mesma medicação, tá, gente? A gente não deve utilizar se tiver suspeita de qualquer tipo de vírus. Então, tanto para coronavírus, quanto para influenza e também para dengue. A gente não deve utilizar aspirina, porque é muito perigoso a associação entre aspirina e síndromes gripais para criança. A gente pode ter problemas hepáticos e problemas do sistema nervoso central. Doutora, é importante que as crianças permaneçam em isolamento? Como que elas podem afetar os grupos de risco? Então, como a gente viu, apenas 40% das crianças nesse estudo que a gente citou tiveram febre. Poucas têm sintomas respiratórios de vias aéreas superiores. Então, as crianças, elas são consideradas como vetores. O que é um vetor? Elas podem fazer a transmissão para os grupos de risco. O que acontece que a gente conhece já do coronavírus? A mortalidade nos idosos acima de 80 anos é cerca de 15%. Acima de 70, 8%. Na faixa etária pediátrica, a gente ainda tem poucos dados. Por quê? Porque é uma doença relativamente nova. Então, a gente já sabe que existem muitas crianças que são assintomáticas ou que têm poucos sintomas que podem levar essa doença para o grupo de risco e infectar seus avós, seus tios ou alguém com alguma doença de base que seja mais velho. Então, o que a gente tem aqui de estudos, tá? Em 2007, a Academia Nacional de Ciência dos Estados Unidos, eles fizeram um estudo retrospectivo da grande epidemia de gripe que teve em 1918. O que eles viram? Os locais que fecharam escolas e promoveram o distanciamento social, houve uma menor transmissibilidade da influenza e uma menor mortalidade. Os números são gritantes. Esses dados de estudos a gente pode acessar, estão todos livres na internet, tá?
Outra coisa que eu li a respeito que eu acho interessante a gente enfatizar para os pais, a gente sabe que não é fácil, eu que tenho 3 filhos, ficar com as crianças em casa, seguir essa educação em casa, mas é um momento importante, então a gente pode ensinar as crianças através de vídeos, fazer a tarefa com eles, fazer algum tipo de leitura e lazer. E por que é importante que essas crianças fiquem em casa? O isolamento, o fechamento da escola é para que a criança fique em casa. Não adianta você deixar ela fora da escola e levar ela para o mercado, deixar a escola fechada e levar ela para passear na casa do vizinho, na casa do tio. É um isolamento, o fechamento da escola só vai adiantar se essas crianças ficarem no isolamento domiciliar, tá bom? Porque ontem, por exemplo, eu vi uma criança que estava no mercado com a mãe. Então a criança, ela acaba que vai transmitindo o vírus para toda a população. Então é importante que esses pais sigam a orientação de manter essas crianças dentro de casa. O que mostrou esse estudo do CDC? Uma frase que eu vou ler, que eu achei super interessante, que vale a pena a gente refletir a respeito. O custo de fechar as escolas cedo é muito pequeno se comparado ao custo de fechar tardiamente. Então, se a gente puder de alguma maneira fechar as escolas para poupar vidas, que isso seja feito, mesmo que possa haver algum prejuízo para a aprendizagem dessas crianças, que posteriormente a gente vai conseguir sanar. Bem, então nós agradecemos sua presença aqui hoje, Mayla, e nós esperamos vocês nos nossos próximos vídeos aqui no canal.